Por que, Ale, que houve tanto sofrimento? Por que precisamos aclamar o Everson como o melhor em campo hoje? O que aconteceu com o Galo, especialmente na etapa complementar, Ale Oliveira? Quero nem imaginar a treta que vai dar essa anulação do gol da Chape, hein? Nossa senhora, que vai ter de reclamação, meu amigo. Nem é da Chape, porque a Chape já tá rebaixada. O Everson é maravilhoso, né? O Everson é o goleiro que tem mais defesas importantes nesse ano de 2026 no futebol brasileiro. Na minha opinião, é um goleiro que é o melhor jogador do time há algum tempo, né? Melhor jogador do time há algum tempo. Então, primeiro é a capacidade, a competência, a qualidade do camisa 22 do Galo. Ele é muito bom. O cara é muito bom. E que bom que ele é do Atlético, né? Porque eu não quero nem pensar o que estaria acontecendo com o Galo se não fosse esse goleiro excepcional. Segundo, o Galo perdeu uma série de oportunidades. É claro que a gente está valorizando muito o Everson e tem que ser assim mesmo, porque o Léo Jardim também fez defesas importantes, mas é impressionante a falta de capacidade do Atlético de finalizar minimamente, né? Tem uns lances em que a bola praticamente não chegou no goleiro do Vasco. Por exemplo, a do Pérez, né? Que o Renier deixa ele pifado na frente do goleiro. Ele meio que dá de tornozelo, em que pese que o gramado de São Januário, para mim, é o pior do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas ele não pode finalizar assim. Natanael também teve oportunidades, enfim. O Galo não soube matar o jogo, não soube deixar o jogo tranquilo. E aí o Vasco, mesmo com todas suas limitações, e não são poucas não, o time do Vasco é assustador. Eu vou te falar que, tirando a Chapecoense, que nem tá mais disputando a Série A, já tá na Série B, o Vasco de hoje, porque teve Vasco em outras rodadas que não foi tão... O Vasco de hoje é o pior time que eu vi, tirando a Chapecoense. Mas mesmo com essas limitações, o Vasco foi chegando, né? Até porque o Atlético tirou o melhor jogador de linha do time, ele tirou o Vitor Hugo, que era o melhor jogador de linha do time, de novo, né? E mais uma vez, e agora não tem nem que poupar pro outro jogo, porque não tem outro jogo. E aí o Vasco veio com tudo pra cima, o Renato botou o time mais ofensivo, mas quando não foi a ruindade do Vasco, o Everson salvou e salvou muito, e realmente é um goleiro espetacular, sensacional, e além da competência dele, o Atlético não soube matar o jogo. Essa que é a grande realidade, Pedrão. Ale Oliveira, já falamos do sofrimento, já falamos do Everson, o que mais dá para destacar, Ale? Tem como, primeiro, tirarmos mais algo de positivo em termos de atuação, Ale? Porque até aqui podemos elencar várias falhas do Galo no jogo de hoje, Ale. De atuação é difícil, porque as escolhas, na minha opinião, são muito bem questionáveis, a demora para mexer no time também. O fato do time perder muitas oportunidades e você também não aproveitar os jogadores de acordo com as suas características. Por exemplo, a gente voltou a falar mal do Natanael, mas a culpa não é dele. A culpa não é só dele, né? Pelo menos não é só dele. Porque o Natanael, a gente falava isso na jornada esportiva, né, Pedrão? Ele do meio para trás, eu acho que até passa. Até ok, ele funcionou em alguns momentos como uma espécie de terceiro zagueiro, às vezes um lateral numa linha defensiva só com dois na zaga. Ele é o lateral que fica mais pro Renan Lodge subir, evidentemente que isso faz muito bem pro time. Agora, quando você tá com 3 zagueiros, você empurra o Natanael pro ataque, e aí é um desespero. Não é porque ele perde a oportunidade, porque ele erra o passe, é porque ele ainda dá o contra-ataque, né? E aí a característica do cara não é essa, como a característica do Pérez também não é, embora alguns lances não tem perdão, né? Não tem desculpa, né? Como o próprio Caixa citou. A demora para a entrada do Cissé e do Alexander, a escolha do Ivan Roman, que vinha fazendo uma partida muito ruim, porque tá sem ritmo, né? Essa presença novamente de 3 zagueiros, muito complicada. Você vê que tem algumas coisas que não dá para entender, né? O Renier, muita gente já dá como certa a sua saída. E aí ele entra como titular, sendo que em alguns momentos o titular foi o Cauã Soares na ausência do Cassierra, né? Ou pelo menos foi a opção do Barba, né? Outra coisa, pra que você vai levar pro Rio de Janeiro o Dudu?
Se todo mundo sabe, o Paulo Azevedo até falou sobre isso, todo mundo sabe que o Dudu não pode mais jogar no Campeonato Brasileiro porque vai ser negociado. Pra que levar o Dudu se ele não vai entrar? Se é pra ele não entrar, coloca o menino da base Ah, mas o menino da base não tem experiência. Não interessa, o Dudu não vai entrar. O Dudu não vai entrar. O Igor Gomes não vai entrar. Então pra que levar os caras, meu? Isso aí, eu não sei que isso aí é um caso de internação, meu. Pra que vai... Todo mundo já sabia que o Dudu não ia entrar. O Igor Gomes não entra nem no avião. Faz tempo que ele não entra nem no avião. Pra que fazer isso? Então, todas essas questões, eu acho que elas vão acabar sendo digeridas. Por quê? Porque esses caras vão embora, né? Porque só falta também... Aí, ô Pedrão, se esses caras ficar também, aí precisa fechar a casa, né? Aí você fecha a casa. Mas de qualquer maneira, todas essas questões, eu acho que agora nessa parada, o que vai acontecer? Vai abrir aí uma possibilidade com a negociação de alguns jogadores, eu até acredito que o Atlético vai ter que pagar uma beirada do salário aí, que não vai ser fácil para negociar não, porque tem gente ganhando muito bem. Mas você vai abrir aí um espaço na folha salarial para contratação. A ideia é que a contratação seja de jogadores da confiança ou da característica que o Eduardo Domingues vai pedir, né? Então, eu acho que aí vai ser esse encaixe e aí que eu acho que a gente vai ter a possibilidade de fazer uma cobrança mais justa ao treinador do Atlético, porque ele vai ter tempo para trabalhar com jogadores com a característica que ele gosta ou até jogadores que ele confia. Fato é que o Atlético limitou demais o seu elenco pelas manobras, pelas escolhas, pelas declarações do seu técnico. E aí fica nesse desespero aí, né? Porque, por exemplo, não dava pra, em situações normais, não dava pra entrar um Dudu aí? Por exemplo, pra fazer uma fumaça, pra fazer um contra-ataque, pra pegar um contra um, pra finalizar melhor que essa turma toda que perdeu um montão de gol. Então, assim, eu acho que esse período agora de pausa vai ser um período que a direção, a comissão técnica vai ter que trabalhar muito. Primeiro, para negociar os caras que o treinador não quer, não gosta, não confia, nada. E segundo, para trazer jogadores com a característica que o treinador gosta, para aí sim, com o tempo, com os jogadores que ele gosta, a gente avaliar o trabalho. Porque até agora, realmente, o resultado não é ruim, porque se você pegar as Copas, o time fez o que podia fazer, né? Classificou em primeiro na Sul-Americana, o ano passado classificou em segundo, então já vai direto para as oitavas, e nesse momento, o Atlético tá ali no meio da tabela, tá numa situação mais confortável com relação aos 4 piores. Então, resultado ok. Agora, a produção do time, pode pegar aí quantas vezes a gente falou que o Everson foi o melhor jogador da partida. Mas quantas vezes? Mas quantas? Né? Inclusive na classificação da Copa do Brasil contra o Ceará nas penalidades. Quantas vezes a gente tá citando aqui que o Everson é o melhor do time? Então, eu acho que esse trabalho em vários níveis vai ter que ser muito, muito forte para que o Atlético tenha alternativas, para que o Barba consiga treinar essa equipe do jeito que ele quer, e aí sim ser cobrado. Até agora, ele tem muitas dificuldades nas declarações, nas escolhas, nas atitudes, na demora para substituir, na confusão para escalar, na administração de vestiário, tem mostrado muitas dificuldades, muitas. Essas aí de levar os caras que não vão entrar pro banco, sincero e honestamente, você pega aí um 17, que faz uma campanha maravilhosa, um sub-17, põe um moleque desse aí no banco, cara. Você imagina a alegria, muda até o astral, cara, a atmosfera. Agora, o Dudu já foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não vou nem discutir se ele deveria ter mais oportunidades ou menos, não vou discutir isso, mas ele já foi. Ele vai pro banco, vai viajar, ele já sabe que ele não vai jogar. Qual que é a energia que o Dudu tá? Agora você pega um menino do 17, que o sonho dele é vestir a camisa do time profissional do Atlético. Você imagina colocar ele ali. Sabe, muda a atmosfera, muda completamente. Então, são algumas coisas que realmente não dá para entender. Agora, na pontuação, na classificação do campeonato, não tem um asterisco lá. Atlético ganhou de 1-0 do Vasco e todas essas ressalvas que eu tô fazendo. Não tem.
O Atlético ganhou do Vasco e ponto. E jogou o Vasco pra lona, mais pra zona do rebaixamento ainda. Se livrou um pouco mais ali dessa situação perigosa e acabou. Agora que o trabalho vai ter que ser árduo de hoje aqui, ó. Hoje, domingo. Daqui até o fim da janela, até o início do Campeonato Brasileiro de novo, das Copas. O trabalho tem que ser muito duro, muito bem feito, sem muita margem para errar e com muita dedicação para que, enfim, o Barba consiga mostrar o seu talento, mostrar sua competência, sua capacidade, viu, Pedrão? Ô, Ale, você falava aí do jogadores como o Dudu, né? São 12 jogos de Campeonato Brasileiro, o limite é de 13 partidas e o último jogo dele no Brasileirão foi em 26 de abril, contra o Flamengo. Naquela derrota na Arena MRV, ele jogou por 16 minutos, entrou já no decorrer do segundo tempo. Depois jogou contra Cienciano, Juventude e no outro jogo contra o Cienciano, além da partida dessa semana contra o Puerto Cabello, que falávamos há pouco, entrou, chegou a ajudar o Atlético nessa classificação da Copa Sul-Americana, mas contra Cruzeiro, Botafogo, Mirassol e Corinthians pelo Brasileirão e contra o Ceará pela Copa do Brasil, o Dudu sequer entrou em campo. 6 horas e 29 minutos. O recado tá aí, mas vamos aguardar as movimentações de mercado, o que vão definir sobre a situação deste jogador. O fato, né, Ale, é que o Dudu, com uma situação já explicada aqui pelo Cláudio Rezende muitas vezes, pelo fato de ter ainda parte dos vencimentos pagos pelo Cruzeiro, seu ex-time, ainda tinha a situação financeira, né, que não é dos mais pesados para a folha mensal do Atlético. Só que não adianta nada, né? Você ter um jogador desse calibre, de todo modo um gasto, e não entra em campo. Então, possivelmente preservado desse 13º jogo, pro caso de acontecer alguma coisa, Ale. Cada treinador tem as suas preferências, ô Pedrão. Tem o seu estilo, tem o comportamento do jogador, tem a parte tática, né? Cada treinador tem a sua, sabe, tem o seu modo de atuar, de pensar o futebol e tal. Você vê o treinador anterior, né, ele não sabia nem a posição dos caras que estavam chegando, né? Então não colocava, por exemplo, o Cassierra e o Minda para jogar e tal. Cada treinador pensa o futebol de uma maneira. O ano passado, se a nossa audiência discordar de mim e você também, por favor. No ano passado, o Galo termina o campeonato, principalmente a Copa Sul-Americana, com o Dudu sendo o melhor jogador do time. Aquele jogo contra o Lanús, jogo horroroso, em que vale lembrar, o Igor Gomes, esse que não joga faz uns 5 anos aqui, ele foi titular do Scarpa, né? E do Alexander, e o Rony foi titular também do Scarpa jogando pela ala direita, né? E o primeiro tempo, que não foi bom, assim como o jogo todo do Atlético, primeiro tempo só o Dudu jogou. Dudu na final da Sul-Americana, em que pese um trabalho tático horroroso do ex-treinador, era a única esperança que tinha o torcedor do Atlético, era o Dudu. Só antes, Ale, você falava quando saiu o gol do Vini Júnior a respeito dessa situação de jogadores como o Dudu no Galo. Panamá, a seleção do Panamá parece muito Vasco, viu? Nossa senhora, que dureza, cara. Então, assim, cada treinador tem as suas escolhas, né? Tem as suas preferências. O Dudu, ele termina o ano sendo o melhor jogador do Atlético. E aí, são opções, são escolhas. O que eu questiono não é nem isso, né? Eu, se sou o treinador, eu ia tentar tirar o máximo do Dudu, ia tirar o máximo por exemplo, do Renier, ia tirar o máximo do Gustavo Scarpa, que agora tá machucado, tentar, de todas as maneiras, extrair alguma coisa do Preciado, eu ia tentar fazer isso. Mas, e daí, se não der, tudo bem, daí depois você negocia. Agora, parece que ele desistiu de uma turma aí,
muito precocemente, e aí a resposta do jogador, o torcedor pode ficar bravo comigo, mas o que eu falo aqui é o dia a dia, é a verdade, é o que acontece no mundo real. A resposta do jogador, ela é na mesma proporção do discurso do treinador. Pô, esse cara não gosta de mim, esse cara tá me expondo, esse cara tá me boicotando. Eu vou fazer a mesma coisa, é isso que acontece. Você vai falar assim, é errado, Ale? É errado, o cara tem que ser profissional, e que você viu o discurso aí do Alexander? Ele não pensa nada disso que ele falou pro Paulo Azeredo. Ele não pensa nada disso. Ele pensa assim, pô, eu sou muito melhor que esses caras, esse cara tinha que me colocar pra jogar. Ele fala, não, tô muito feliz, eu tenho que evoluir, vou melhorar pra tentar ajudar o Atlético. É isso. Entendeu? Mas é na mesma proporção. Agora, dito isso, ele faz as escolhas dele. Eu não vou questionar. Ele faz as escolhas dele. Agora, só não pode dormir com o inimigo, ô Pedrão. Não leva os caras pro jogo. Você sabe que não vai colocar, meu. Você já sabe. Qual que era a chance do Dudu entrar hoje? Se tivesse pra jogar com um a menos ou o Dudu entrar, ia jogar com um a menos. O Igor Gomes, imagina se ele coloca o Igor. Eu nem teria desistido. O Igor Gomes é ruim de bola. Mas ele é um cara que se dedica demais. Ele luta, entendeu? Então assim, pra que desistir dos caras no meio do bagulho, meu? Até desvaloriza pra vender. Pra negociar, pra emprestar, pra fazer o que for. Então acho que a administração de vestiário dele foi a pior coisa que ele fez. Demorar pra substituir, escalar errado, isso é uma outra questão. Eu não levaria os caras, e ele levou em um montão de jogo, não é falar que a gente tá falando isso hoje, ele não levou um montão de jogo, põe a molecada no banco, cara. Pô, parece que é difícil falar isso aí, é difícil, meu, é muito difícil, não, acho que não é difícil, mas enfim, vamos ver, o que eu tô falando aqui é o seguinte, eu também sou favorável à continuação do Eduardo Domingues, agora... A partir de agora ele vai ser cobrado. Os jogadores dele, tempo pra treinar, tudo certinho. Agora a cobrança vai ser mais forte. Por enquanto eu tô light, viu, ô Pedrão?